Tá certo, hoje vamos iniciar o nosso webinar. Prazer, eu acho que a grande maioria me conhece, né? Eu sou a Isabelle, trabalho na Fundação CERT, sou advogada de formação, mas trabalho na Fundação CERT com empreendedorismo inovador, sou pós-graduada em Direito Digital e Proteção de Dados na LGPD, e agora estou terminando o meu mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. E hoje o nosso webinar é justamente sobre isso, né? A gente veio conversar com vocês, e é mais em tom de conversa mesmo, mas eu quero pedir para que vocês mandem as perguntas no chat, né? Já vamos combinar assim, logo no início, mandem as perguntas no chat. Conforme forem aparecendo, a gente vai conversar, atender todas as perguntas no final, tá? Para que daí eu consiga ir explicando tudo, e aí no final a gente tem um tempo para bate-papo, tá bem? E aí o nosso webinar é sobre o quê? Desvendando a propriedade intelectual, e eu vou direcionar bastante para as startups, né? Que é o nosso público de hoje, certo? Eu vou estar olhando aqui para duas telas, que eu estou com duas telas, tá? Então, vamos lá. Qual que é a nossa pauta de hoje? Propriedade intelectual, propriedade industrial, direito autoral e a API voltada para as startups. Então, o que é essa propriedade intelectual que nós costumamos conversar e falar tanto, né? Hoje em dia, a gente fala bastante sobre a tal da invenção, né? Tem que ter invenção e tem que ter, além da invenção, nós conversamos bastante sobre inovação, né? E a inovação, ela tem tudo a ver com propriedade intelectual. E a inovação existe no dia a dia das startups, né? E todos os eventos que a gente costuma ir de startups sempre estão falando de inovação. E a inovação, ela existe, mas ela precisa ser protegida. E como que ela é protegida? Né? A inovação, ela existe através da inovação de produtos, inovação de serviços, inovação seja de marketing, de processos, e ela tem que ser protegida para que ela se torne um ativo. E aí, aqui a gente vai falar de tudo isso. De que forma? Através da propriedade intelectual. Então, o que é a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual, ela se refere a criações da mente humana, invenções, né, que sejam de invenções de produtos em si, ou também a propriedade de obras literárias ou artísticas, científicas. A gente também se refere a desenhos, símbolos, aí a gente está voltando muito mais para a parte de marcas, né, questão da distintividade comercial, que a gente também vai conversar aqui. Então, a invenção a gente olha mais para a parte de patentes, a parte literária mais para o direito autoral, e a parte de desenhos e distintividade mais para a parte de marcas. O que quando a gente olha as duas palavras, propriedade e intelectual? A propriedade, a gente está olhando para o direito de posse. O direito de posse de você deter aquela coisa e usufruir. Só que aqui a gente não está falando de uma coisa que seja tangível, né? Como eu tenho aqui, o meu celular é tangível, eu consigo pegar ele, né? E eu consigo tangibilizar o tamanho dele, né? A espessura. É algo mais palpável. Quando a gente está falando de uma propriedade intelectual, a gente vai conversar sobre bens intangíveis, ativos intangíveis. Por que eles são intangíveis? Porque a gente vai estar falando sobre a propriedade do intelecto humano, tá? E aqui é importante a gente falar sobre intelecto humano, porque só vai ser reconhecido a propriedade intelectual, ou seja, ela sempre vai partir de um ser humano, da criação de uma mente humana que criou aquilo,
tá? Isso é importante a gente falar nos dias de hoje, principalmente com o advento da inteligência artificial que está tomando conta, né? É bastante importante a gente deixar isso claro. Tem que, para ser reconhecido que uma invenção, né, ou direito autoral, ele tem que partir do intelecto humano, por isso que é reconhecido e dado essa outorga. E qual que é a outorga que é reconhecida como um ativo intangível dessa propriedade? Ele vai reconhecer aquele inventor ou aquele autor um direito. E qual que é esse direito? Um direito que ele vai ser reconhecido e dar a exclusividade daquilo, tá? Então, ele vai ter aquele direito de propriedade, de posse, daquele bem intangível, como podendo utilizar exclusivamente aquilo, seja utilizar aquela marca de forma exclusiva no mercado, né? Ou poder usufruir aquele poder da exclusividade da patente, né? De forma exclusiva no mercado também. Então, a gente fala muito do mercado aqui e do poder que isso dá comercial perante aos bens, produtos, e aí a gente vem mais para uma intenção mais que começa a se tornar mais palpável para nós, né? Mas isso tudo está muito ligado aos bens intangíveis. A propriedade intelectual, ela se divide, tá? Então, em três grandes focos, tá? Então, eu quero que vocês entendam e imaginem a propriedade intelectual, quando a gente fala, né? Como se tivesse um caule de uma árvore, vamos pensar assim, né? Fazer essa analogia. E aí a gente vai ter galhos, né? E aí, um galho dessa árvore, ela vai ir para a propriedade industrial, tá? E essa propriedade industrial, ela vai se dividir em outras ramificações, outros galhos, né? A propriedade industrial, ela vai se subdividir nas marcas, nas patentes, nos desenhos industriais, no modelo de utilidade, que é um tipo de patente que eu vou explicar em seguida. E aí, fechou esse galho grandão aqui da propriedade industrial, nós vamos para o direito autoral, que é outro grande galho dentro da propriedade intelectual, né? E o que é o direito autoral? Dentro do direito autoral, nós vamos ter as obras literárias, né, os livros, enfim, as obras artísticas, um quadro, né, uma pintura de um quadro, uma música, as obras científicas, ou seja, os artigos científicos que são publicados, eles também são reconhecidos com direito autoral, e os programas de computador que a gente vai ver logo em seguida e que está bastante ligado com as startups, né? E aí, fechamos essa outra grande ramo da propriedade intelectual e nós vamos para os sugêneres, tá? Sugêneres, como o nome já diz, eles são sugêneres. E a gente não vai se ater aqui nos sugêneres, tá? Porque primeiro a gente precisa entender mais sobre a propriedade industrial, o direito autoral, para daí nós falarmos dos sugêneres. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre os sugêneres e o que eles são, né? E que existem. Os sugêneres, a gente vai ter a categoria ali das indicações geográficas, denominações de origem, cultivares, topografia de circuito integrado. Eles não se encaixam como propriedade industrial, nem como direito autoral, tá? E eles não se encaixam, mas eles estão dentro da propriedade intelectual, tá? Então, indicação geográfica. Quando a gente pensa em indicação geográfica, a gente pensa ali no queijo canastra, né? Que a indicação geográfica ela vai envolver tanto o clima daquela determinada região, quanto a forma como é feita, ela carrega tradições também junto, e também a terra daquele determinado local, ou o tipo de leite que é feito o queijo da canastra, né, ou a terra que é feita o vinho da uva, para produzir aquela determinada uva, para produzir aquele determinado vinho. Então,
tudo influencia, desde do clima, do manejo, como é feito, para que seja reconhecida como indicação geográfica. E aí a gente tem tantas que são famosas, né, e algumas outras que estão surgindo e se tornando e sendo reconhecidas. O queijo canastra, ele é bem reconhecido já no Brasil, mas ano passado nós tivemos o reconhecimento da linguiça Blumenau, aqui de Santa Catarina, que eu acho que vocês conhecem, a famosa Oktoberfest, né? E é bastante famosa a linguiça Blumenau, e ela foi reconhecida como uma indicação geográfica, tá? A champanhe, ela é reconhecida como uma indicação geográfica da região da França, né? E só eles podem utilizar. Aí tem uma certa região ali do Rio Grande do Sul, porque carrega aquele tipo é feito com aquele tipo de uva de champanhe, com aquela tradição, aí eles ganharam a outorga de poder carregar o nome, né, da indicação geográfica, ter esse reconhecimento dessa indicação geográfica, mas não foi fácil, tá? Então, a gente tem isso é um sugêneres que a gente fala. Cultivares, está muito ligado ali na questão dos transgênicos, tá? E aí, as topografias de circuito integrado, como que a gente pensa nisso? Seriam topografia mesmo, pensando num mapa, né? Aqueles mapas minúsculos de circuito integrado seria aquelas placas de computadores que aí a gente vai ter como topografias de circuito integrado, e isso é registrável como também propriedade intelectual sui generis, tá? Então, falando rapidamente aqui sobre isso, a gente não vai mais falar sobre isso, porque a gente vai se ater ao direito à propriedade industrial e propriedade direito autoral. Agora, partindo para a propriedade industrial propriamente dita. A propriedade industrial no Brasil, quem regulamenta essa propriedade industrial é a Lei 9.279, de 1996, tá? Ela é responsável por regulamentar a grande maioria das ramificações que eu falei ali para vocês, né? Marcas, patentes, modelo de utilidade, desenho industrial. A indicação geográfica também está dentro dessa lei, tá? E ela é muito importante porque determina ali o que né? Traz ali a determinação do que quanto tempo pode ser protegido, quem pode deter o que é reconhecido como e o que não é reconhecido. Então, ela traz ali toda essa regulamentação. Quem que faz esses registros da propriedade industrial hoje no Brasil? É o INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E vocês têm, né, o privilégio do INPI estar localizado no Rio de Janeiro, né, a matriz fica no Rio de Janeiro, nós temos algumas subseções pequenas em alguns outros estados, porém a matriz mesmo fica no Rio de Janeiro. Isso é um grande orgulho para vocês, porque o Rio de Janeiro, inclusive, tem uma das varas especializadas em propriedade industrial que julga processos nessa linha e é especializada, tá? Tem uma vara especializada em propriedade industrial que a grande maioria o Brasil não tem, tá? Então, isso vocês têm graças ao INPI que vocês têm aí no Rio, tá? E aí, o que ele outorga, né? Qual que é o poder do INPI? O INPI é uma autarquia federal e ele tem o poder de dar o poder para as pessoas desse direito de exclusividade ou não. Então, o INPI tem esse poder federal de dar a exclusividade do uso de uma marca ou não, ou retirar, né, essa marca, ou dar o poder da concessão da patente ou não para determinada empresa ou pessoa que for solicitar, tá? Então, basicamente, isso resumidamente para vocês, né, sobre a lei, sobre o INPI, e aí a gente parte para patentes. Bom, qual que é a definição e a proteção, o que é uma patente, né?
Deixa eu só tomar uma água, que eu estou falando bastante rápido, e para vocês pensar, o que na cabeça de vocês, assim, é uma patente? Eu gostaria que a gente desse uma pausa aqui, e o principal motivo que eu quero que vocês saiam desse webinar, nunca mais confundindo patente com marca. Vocês nunca mais vão dizer que vocês vão registrar a patente de vocês, que na verdade é a marca, tá bem? E vocês nunca mais vão dizer que vocês vão depositar a marca de vocês ou vice-versa, tá? Porque aqui a gente vai sair daqui desse webinar entendendo o que é patente e o que é marca, tá? E a gente, quem está aqui nesse webinar não vai mais confundir. Então, vamos lá. Uma patente, ela está muito relacionada à invenção, tá? Então, tudo que vocês estão olhando em volta de vocês, provavelmente um dia já foi uma patente, tá? E algumas coisas que vocês têm, provavelmente ainda tem a patente em vigor, tá? O celular é algo que carrega muitas patentes nele, tá? O celular o smartphone, ele carrega algumas patentes nele, tá? Mas o computador, ele carrega várias patentes nele, né? Desde a tela, né? E, enfim, mas tudo um dia já foi uma patente, tá? Desde o plástico que vocês hoje utilizam, né? E a gente tem os mais diversos ramos de patentes, né? Desde os combustíveis, que são uma área de patentes, os eletrônicos e os fármacos, que são algo muito importante no ramo das patentes, porque se hoje nós temos a longevidade que a gente atingiu, né, nós como seres humanos, e que a gente consegue viver mais tempo e sobreviver a muitas das doenças, é graças à ciência, né, e a diversas pesquisas que a gente tem e que a indústria farmacêutica, ela vive pesquisando, tá? E são milhares de pesquisas que não dão certo, tá? Para que vocês tenham ideia, muitas pesquisas não dão certo para que se tenha um remédio que dê certo, e são anos e anos de pesquisa, tá? Para que se consiga chegar numa patente e eles ter a concessão dessa patente. E aí, o que precisa ter uma patente? Uma patente, ela precisa ter novidade, ou seja, ela precisa ser algo novo que não exista e que ninguém conheça, tá? Que não seja de conhecimento público e notório, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ela precisa ter atividade inventiva. O que é atividade inventiva, Isa? É o seguinte, se você fizer a descrição lá da solicitação do pedido de patente, é como se você vai descrever uma receita. E aí, nessa descrição do pedido de patente, você vai direcionar lá para a área de fármacos. Vai ser direcionada para a área especialista do INPI lá de fármacos. Um especialista vai fazer aquela análise. Ele não pode, com os conhecimentos dele como farmacêutico, enfim, ele não pode chegar àquela conclusão, chegar aquilo que você chegou de resultado apenas com os conhecimentos básicos dele, porque aí não é considerado uma atividade inventiva. Ele precisa ler a sua receita, ter o passo a passo para conseguir chegar naquele resultado. Caso contrário, não é considerado uma atividade inventiva, porque qualquer pessoa com um nível de especialidade no ramo de farmácia conseguiria chegar naquele resultado. Então, não é considerado uma atividade inventiva, tá? E outro ponto é a aplicação industrial. Toda patente precisa ter aplicação industrial, precisa ter
conseguirmos aplicar ela industrialmente, né, e conseguir ter uma replicabilidade, né, e uma escalabilidade. Então, precisa cumprir esses 3 requisitos para ser concedida a carta patente, tá bem? No Brasil, ela vai ter um período de proteção da patente durante 20 anos, tá? A partir do momento do depósito. Então, hoje eu descobri um farmaco, beleza, eu fui lá, fiz todos os testes, cumpri todos os requisitos, depositei. E depositei hoje no dia 12/6/2025. Mas demora, tá? É algo que demora perante o INPI, são feitos alguns testes, tem 12 meses ali que fica para que a solicitação, né, fique ali que vocês possam fazer ainda ajustes, tá? Então, vamos supor que a carta patente saiu daqui em 2030, né? Saiu em 5 anos, eu consegui a carta patente. Eu vou ter 20 anos ainda para explorar com exclusividade no mercado essa patente? Não, eu vou ter 15 anos, tá? Porque começa a contar esses 20 anos a partir do dia que eu depositei a patente, não a partir do dia que a patente foi concedida, tá bem? Isso é bem importante ser falado. E outro ponto muito importante de vocês entenderem é que é um processo muito detalhista e que exige um grau de especificidade para cada área, né? A área de química, a área farmacêutica, a área de combustíveis, a área de eletrônica, cada área vai ter um especialista para analisar, né? E é algo que precisa ser um processo muito sério e é um processo complexo. Então, é preciso ter um acompanhamento de um escritório especializado, de alguém especialista mesmo no assunto. Por que você está falando isso, Isa? Porque se vocês fizerem algo errado, se vocês depositarem e não cumprirem os prazos e que algo não dê certo, o que vai acontecer? Esse pedido de patente, ele vai ser arquivado. Quando você tem o arquivamento de um pedido de patente, ela cai em domínio público. Ou seja, aquilo que era algo que seria o teu ouro, ele vai cair em domínio público e não vai ter a concessão da patente. Isso é o pior dos mundos, tá? Porque você não vai poder pedir de novo, você não vai poder entrar com outro pedido e ele vai cair em domínio público para todo mundo vai ficar sabendo daquele pedido, tá? Então, é algo muito específico que precisa ser visto com muito cuidado antes de você entrar e fazer um pedido de patente. E quando você entrar, você tem que estar muito seguro com pessoas bem especializadas, porque vai cair na mão de um especialista, tá bem? E outro ponto importante, cada país tem uma legislação específica para patentes. O que é isso? Você conseguiu uma concessão no Brasil da sua patente, ela não vai valer nos Estados Unidos, ela não vai valer na China. Você tem que pedir a concessão da patente nos Estados Unidos, você tem que pedir na China. E isso se torna algo estratégico para muitas empresas e para muitos... se torna um jogo justamente comercial, tá? Falando algo que eu vi acontecer, que é algo que realmente acontece, tá? Muitas vezes, o INPI aqui no Brasil, ele é mais moroso que alguns outros escritórios, tá? No mundo. E só que acaba que a nossa... Opa! Tem que permitir aí. Deixa eu... Pronto. A nossa moeda, né, o real, é muito mais barato eu conseguir pagar as despesas da solicitação do depósito da patente no Brasil do que nos Estados Unidos, que eu vou pagar em dólar, ou na União Europeia, que eu vou pagar em euro. Né? Então, tem que analisar tudo isso. Se vai valer a pena, se é um mercado que eu vou vender ou não, tá? Então, é tudo uma jogada realmente
comercial, tá? Um exemplo que eu trago para vocês é a WEG, que é uma das maiores produtoras de motores do mundo, tá? E ela é reconhecida mundialmente, né? Desculpa, já tenho que barulho, não sei se vocês estão escutando, mas o que acontece? Ela, ela é uma empresa brasileira, ela fica aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e ela tem muitas patentes, tá? Mas ela acaba não depositando no Brasil as suas patentes. Por quê? Porque ela sabe da morosidade que é para ser concedida a patente, e o seu maior público de vendas acaba sendo na Europa e nos Estados Unidos. O que ela faz? Ela deposita primeiro as patentes na União Europeia e nos Estados Unidos, porque ela consegue de uma forma mais rápida e o seu público-alvo é a Europa e os Estados Unidos. Então, ela consegue primeiro as patentes lá, e aí depois ela vem e busca a concessão das patentes aqui através do acordo TRIPS, tá? Então, isso são patentes, tá bem? E aí, depois a gente vai falar sobre marcas, tá bem? Agora, um outro tipo de patente é o modelo de utilidade. Modelo de utilidade é um outro tipo de patente, porém ele não vai ter tantas exigências quanto as patentes que eu falei para vocês. O modelo de utilidade, ele vai ser algo relacionado a uma melhoria de algo específico, tá? Então, ele vai ter que ter um grau de inventividade, tá bem? Mas ele é mais aplicado a coisas industriais, tá? Ele vai ter o período menor, não vai ser 20 anos, vai ser 15 anos de proteção. E aí, para explicar de algo bem simples assim para vocês, modelo de utilidade, vamos pegar um parafuso que está lá numa máquina e ele tem um determinado desenho que ele encaixa ali naquela máquina industrial. Só que aquela máquina funcionando, ela tem uma trepidação e com a trepidação aquele parafuso vai desencaixando da máquina. Isso faz com que a máquina tenha que parar e tenha que parar a produção e tenha que apertar o parafuso. Isso faz o quê? Com que eles percam em produção, porque a cada, sei lá, 7 horas tem que apertar lá o parafuso. O que é uma patente de modelo de utilidade? A melhoria desse parafuso com ganchos que vão fixar nessa máquina, né, nesse desenho, que vão acoplar com que, mesmo com a trepidação do funcionamento, esse parafuso não vai mais desrosquear da máquina, tá? É um modelo de utilidade daquele parafuso, daquela forma, que vai fazer com que aquilo se fixe e não vai mais precisar parar, ou coisa assim, a produção. Isso é considerado um modelo de utilidade, tá bem? Agora, nós temos os desenhos industriais. O que é desenho industrial, Beli? E qual que é a diferença, né, de modelo de utilidade, que é uma patente, para desenho industrial? Desenho industrial, a gente vai ter muito mais ligado à forma ornamental, tá bem? Então, as formas ornamentais, elas podem ser as de plano, né, consideradas 2D, que a gente chama, e 3D tridimensionais, tá bem? E aí, são um conjunto ornamental, como diz ali, de linhas e cores. Então, pensando num conjunto de linhas e cores no plano 2D, como eu falei. A Farm, né? A Farm, que é do Rio, ela tem várias estampas que são só dela, né? Que a gente consegue olhar de longe e falar, não, isso é Farm, né? E ela pode proteger, e ela tem alguns desenhos industriais. Por quê? Porque aquela estampa é da Farm, tá? Então, é protegido como desenho industrial, tá? Porque tem toda a questão da inventividade também, né? Da diferenciação, e ela é ornamental, tá? E aí, na questão 3D, que aí a gente tem um desenho diferente de uma cadeira, algo mais ornamental, voltado para o ornamental e não para utilidade, tá? Ele vai olhar mais para o lado do design, tá bem? E aí, a proteção do desenho industrial, ele vai ser por 10 anos, prorrogáveis
3 vezes por mais 5 anos. Então, um total de 25 anos no mercado, você vai poder usar de forma exclusiva te dando a segurança jurídica de você, somente você utilizar aquilo ali, e caso alguém venha utilizar, você pode entrar contra aquela pessoa, né, exigindo que ela te pague um licenciamento, ou você cobre multa por ela estar utilizando aquilo de uma forma inadequada, né? É importante que eu fale isso serve para tudo, tá? Tanto para tudo que a gente viu até agora, tá bem? E aí, pessoal, a gente vai finalmente falar das marcas, né? As marcas, eu chamo mais atenção aqui nessa apresentação, por quê? Porque é algo que está mais ligado ao dia a dia de vocês e que vai fazer, agora nesse início, com que vocês consigam se diferenciar de uma forma mais rápida no mercado, tá? Eu vou passar um videozinho rápido, me digam se vocês estão escutando. Você registrou essa marca? Ainda não. Chambilé, não? Não. Jura, velho? Não registrou? Nossa, mãe. Por que Pô, não? bicho, pelo amor, eu te dou o dinheiro agora, meu. Vai lá, vamos registrar amanhã. Chama Vai, a gente amanhã. agora. É uma prioridade, porque assim... Você já pode ter perdido. Conseguiram ouvir, pessoal? Esse programa, acho que todo mundo conhece, né? O programa do Shark Tank. E que tomara que um dia alguém de vocês, né, esteja perante alguns sharks, né, por aí, de investimento, né? E essa é um caso que vocês podem ver que todos os sharks ficaram chocados porque ele não tinha feito algo básico, né? É algo logo no início que precisa ser feito, que é o quê? O registro da marca, né? Então, isso é algo que, quando vocês forem para uma rodada de investimentos, é algo que vai ser, uma pergunta básica que vão fazer para vocês, tá bem? Então, começamos por aí para falar de marca. Outro ponto. Você registrou essa marca? Eu trago aqui para vocês o ranking de 2025 das marcas mais valiosas do mundo. Ah, Isa, por que você trouxe isso? Né? Porque aqui, esse ranking, a gente está falando do ranking das marcas mais valiosas do mundo. A Branding Directory, ela faz todo ano as 500 marcas globais que mais valem no mundo, tá bem? Então, elas não avaliam o quanto que custa a questão dos colaboradores, a questão da infraestrutura dessas marcas. Não é isso que está sendo avaliado aqui. O que está sendo avaliado aqui é o quanto a marca da Apple, vale no mercado. A marca da Apple, em 2025, vale no mercado 574 milhões de dólares. A marca da Amazon, no mercado, em 2025, vale 356 milhões de dólares. Isso é o bem intangível que eu falei para vocês que a gente não consegue pegar, mas a gente consegue valorar. E é esse o valor das 10 marcas mais caras do mundo, que são as de 2025. Geralmente, pessoal, esse ranking, ele não se altera muito, né? Até porque são marcas muito caras. Então, para que elas percam o seu valor, é muito difícil que elas percam de um ano para o outro tanto valor assim, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: elas só estão ali onde elas estão porque elas têm uma marca que as diferenciou um dia no mercado, tá? Pois se elas não tivessem essa marca que um dia as diferenciou no mercado, para que elas construíssem o que elas construíram,
elas muito provavelmente não estariam ali, tá? Então, esse é o pensamento que nós precisamos ter. A gente precisa ter uma marca que se diferencie no mercado e que esteja protegida, logo no início. Porque é muito ruim que você construa e comece a construir o seu modelo de negócio e lá na frente você tenha que desfazer tudo, tirar muita coisa do que você já investiu, tanto em marketing, quanto em branding, quanto até na entrega do seu produto, do seu negócio para os seus clientes, e depois você dizer, olha, nós não somos mais isso, mas nós somos isso, sabe? Isso passa o quê? Desconfiança até mesmo para o teu cliente. Então, para você passar segurança para o teu cliente, você precisa ter uma marca. E aí, eu queria pedir para vocês ver alguma coisa de diferente nesse quadro aqui que mudou. Alguém consegue me apontar bem rapidão? Algo de diferente, assim, que mudou? Não? Seria a colocação do nono e do 10º colocado, Isa? Isso. Exato. A NVIDIA, né, ela estava em 30º em 2024, Távia, e ela pulou em 2025 para nono. A NVIDIA, quem é a NVIDIA, né? Ela valorou a marca dela, ela teve uma valoração da marca de 2024 para 2025 em 98%, né? Quase 100% de valoração da marca. Por quê? A NVIDIA, ela sempre foi, né, uma marca que fazia reconhecida no mercado por fazer topografias e registros de jogos, de games. Só que justamente por ela fazer isso, ela tinha um know-how muito bom e ela virou a chave e direcionou isso para inteligência artificial. E essa foi uma jogada muito boa dela. E fez com que ela ganhasse todo esse valor de marca agregado. E hoje ela está colocando tudo que ela sabia de mercado e que ela tinha todo esse know-how forte para a inteligência artificial. Então, outro insight que eu quero trazer aqui para vocês. Não importa o quanto tempo essa marca estivesse no mercado. Ela viu ali uma oportunidade de algo que ela já sabia fazer, mas ela conseguiu virar a chave. E essa virada de chave trouxe para ela uma valoração na marca dela muito grande. Mas, novamente, ela só conseguiu essa valoração na marca dela porque ela teve uma construção na marca e ela tinha uma marca para ser valorada, né? Então, vamos falar sobre marcas. O que é uma marca, né? Uma marca é um sinal distintivo, né? Ela precisa se distinguir e ela precisa ser perceptível, esse sinal distintivo, né? Ela é usada justamente para se diferenciar no mercado, né? E por quanto tempo vale esse sinal distintivo quando eu peço o registro perante o INPI? Como eu falei lá atrás, vocês nunca mais vão confundir marca com patente, né? Patente eu peço a concessão, patente tem toda a questão da inventividade. Uma marca, não. Uma marca você vai se distinguir no mercado, certo? E uma marca você vai pedir o registro, você não vai pedir a concessão, tá? E o registro da marca, você vai ter quando você conseguir, né, perante o INPI, vai sair o registro da marca. Você vai ter ele por 10 anos. Caso você queira continuar com a sua marca, basta você pagar uma taxa para o INPI, se você já teve a concessão dessa marca, e você vai ter ela por mais 10 anos. E se eu quiser por mais 10 anos? Por mais 10 anos. E assim, sucessivamente, você vai continuar tendo essa marca por mais 10 e 10 e 10 anos, até você não querer mais pagar ou manter essa marca, tá bem? Então, ela não tem um prazo
para acabar, caso você queira continuar com ela, tá? Nós temos as marcas de alto renome, tá? As marcas que são de alto renome são as marcas que são reconhecidas por alto renome. Uma marca Coca-Cola, por exemplo, é uma marca de alto renome. E aí as marcas de alto renome, elas são protegidas em todas as classes, tá? Nós temos as classes de produtos e as classes de serviço. Classes de produtos são as classes de 1 a 35, que aí você vai olhar quando você vai fazer o pedido de registro. E as classes de serviço de 35 a 45, quando você vai ver qual que é o seu modelo de negócio, o que você faz, o que você entrega para o seu cliente, de que forma você trabalha, tá? Aí você vai olhar para isso e vai ver qual que é a classe que você se encaixa. Uma marca de alto renome, ela vai ter a proteção em todas as classes, tá? Então, uma Coca-Cola, ela tem a proteção em todas as classes, porque ela é uma marca de alto renome. E uma marca notoriamente conhecida, ela vem para o Brasil e ela já tem ela já não precisa pedir o registro para ser reconhecida aqui e ter esse registro, tá? Então uma marca internacional que venha para o Brasil, ela já é reconhecida aqui no Brasil e ela é uma marca global, vamos supor, BMW. A BMW ela não vai precisar vir pedir o registro no Brasil, porque ela é uma marca global. Agora vamos para os tipos de marcas. A gente tem os tipos de marca, como eu falei para vocês. Marcas de produto, né? Como eu falei, a BMW é uma marca de produto, ela vende aquele determinado produto. A Veja, né? Determinados produtos. O Globo eu coloquei aqui, que do Rio e soube fazer um marketing e, vejam bem, ele só vende um produto, né? Ele só vende o biscoito Globo, mas ele soube fazer isso muito bem. E ele soube gerar um valor muito bom para essa marca, né? E ele conseguiu, mesmo tendo a Globo Nacional, conseguiu o biscoito Globo. A marca de serviço, as marcas de serviço, que aí a gente tem os bancos, né, o Nubank, Mercado Livre, a Meta, a Latam. Marca coletiva vai ser uma marca que vai ter uma associação ali e aí ou uma cooperativa, como é a Unimed, e marcas de certificação, que a gente tem muito conhecimento aqui, que é o Inmetro, né, que é a Fundação CERT, ela tem uma ligação bastante forte com o Inmetro. O que é o Inmetro? O Inmetro, ele certifica, é uma marca que dá certificação. Então, ela pode dar certificações para outras instituições, tá bem? Então, ela é uma marca de certificação. Temos as marcas, esses foram os tipos de marcas, e temos as formas das marcas, tá? As marcas podem ser nominativas, que aí a gente só tem um nome da marca, né? Um exemplo que eu trouxe, a Sony, a Avon, a gente só vai ter o nome de cada uma delas, quando a gente vai fazer o pedido no INPI. A gente tem as marcas figurativas, que aí eu trouxe para vocês ali a Nike, só o símbolo da Nike, a gente já vê aquele símbolo, a gente já se remete à marca da Nike, né? A gente já sabe que é a Nike. Ao mesmo tempo, a maçãzinha mordida, a gente já sabe que a gente está falando da Apple. O símbolo da Starbucks, do Twitter, do Carrefour, todas essas marcas a gente já sabe, quando a gente olha esse símbolo, a gente já sabe de qual marca a gente está falando. Por isso que são marcas, o que a gente fala, que marca é um sinal distintivo. Aí a gente vem para as marcas mistas. O que é uma marca mista? Ela vai ter o sinal distintivo, que é a logo, mais o nome. Então, ela vai carregar os dois. A Chanel, por exemplo, tem ali a logo, mais o nome. A Adidas, a logo, mais o nome. E marca tridimensional. Coloquei ali a lata do Nescau, né? O Nescau tem essa lata aí diferente, que só ele tem essa lata ali contorcida, é considerado uma marca tridimensional.
Mas é só a lata, Elisa? Não, é a lata com o nome Nescau, daquela forma, com todo isso tudo é a marca, tá? O Toblerone, a mesma coisa. O potinho do Yakult, a mesma coisa. O vidro da Coca-Cola é uma marca tridimensional, tá bem? Aí nós temos as marcas de posição. Essas marcas de posição, elas saíram por último agora foram reconhecidas por último agora no INPI, não tinha, mas eles reconheceram agora faz pouco tempo. E a marca de posição é uma cor diferente embaixo do solado do sapato, tá? Considerado uma marca de posição. O tênis samba da Adidas, né? Ele não precisa carregar o nome Adidas ali. Tendo essas 3 faixas naquela posição, daquele determinado jeito, diagonal, você já entende que é o tênis da Adidas, né? Essa cafeteira italiana ali, que eu não sei qual é a marca que carrega, não sei qual que é a marca, mas é uma determinada marca de cafeteira italiana que tem naquela haste, vai representar a determinada marca. Outra identificação da Adidas também. Na manga do casaco, né? As 3 listras ali. Isso também é uma identificação de posição, que é marca de posição, tá bem? Isso, o que define uma marca forte, tá? Você precisa ter uma familiaridade e vocês vão buscar isso quando vocês estão olhando para o modelo de negócio de vocês. Vocês estão criando o produto de vocês, o serviço de vocês, e vocês têm que buscar familiaridade com o cliente de vocês, para quem vocês estão entregando isso, né? E qual que é o tipo de reputação que vocês vão ter? Isso tudo é a marca de vocês quem vai entregar. Vocês vão ser lembrados pela marca de vocês. O cliente de vocês não vai lembrar de vocês, o Joãozinho, a Mariazinha. Não é isso que vai fazer vocês serem lembrados. Vai ser a marca de vocês, tá? Então, essa é a propensão de escolha que vocês vão ter em relação a tantos outros que fazem igual a vocês no mercado, tá? Aí é o Net Promoter Score, é a aceitação de preço e a lealdade do consumidor. O porquê que a Apple está em primeiro lugar como a marca mais valiosa? É a lealdade do consumidor dela. É o maior exemplo que a gente tem. Aí eu coloquei aqui um lembrete para vocês. O crescimento depende da adaptação rápida, isso tem tudo a ver com startup, né? A visão estratégica e a integração entre marketing e finanças, tá? De nada adianta vocês pensar em marketing e finanças. Eu sei que startup, muitas vezes a gente tem um time muito enxuto que precisa pensar finanças, marketing, tudo junto, né? Como vender, como ajustar aquilo que deu errado de forma rápida. Porém, vocês têm que primeiro também pensar em registrar a marca de vocês, porque nada disso vai adiantar se vocês construírem tudo isso e lá na frente vocês têm que mudar o nome de vocês e mudar totalmente a cara de vocês, tá bem? Marcas fortes são ativos culturais, comerciais, essenciais para o crescimento sustentável. Direito autoral. Direito autoral, o que é o direito autoral, né? A gente tem 2 tipos de direito autoral. Quem rege o direito autoral no Brasil é a Lei 9.610, de 98. E temos 2 tipos, o copyright e o direito anglo-saxão. Primeira coisa que eu preciso que vocês se lembrem. Todo mundo fala copyright é bonito falar, mas o copyright é direito autoral dos Estados Unidos. Ele não é o direito autoral do Brasil. Então, o direito autoral dos Estados Unidos, o copyright, ele olha para a obra, tá bem? Ele vai olhar para a obra, ele vai proteger a obra, tá? Tem tudo a ver com
toda a questão do capitalismo dos Estados Unidos, muito voltado para essa questão, né, da venda dos produtos, da venda das músicas, dos livros, enfim, está muito voltado para a obra. Qual que é o direito autoral adotado pelo sistema brasileiro? O direito autoral anglo-saxão, que vem do modelo romano, tá? E esse é o direito adotado pelo Brasil. Ele é o direito que olha para o autor. E ele visa a proteção do direito do autor, quem criou a obra, tá? E aí, ele vai se subdividir, esse direito, em direito patrimonial e direito moral do autor. O direito patrimonial, ele vai ser o direito que vai proteger ali o direito econômico daquela obra, né? A titularidade. E o direito moral do autor é o direito de paternidade, que ele criou aquela obra. Eu escrevi um livro, né? Eu escrevi esse livro aqui, eu, Isabelle, escrevi o livro. Porém, esse livro que eu escrevi, eu quero vender ele, né? Eu quero licenciar ele, eu vou vender ele, vamos supor. Posso licenciar? Posso vender. Eu escrevi esse livro, eu sou a autora desse livro. Eu tenho direito moral sobre ele, né? Mas eu que escrevi, eu tenho direito patrimonial, o direito patrimonial de vender, né? Então, eu vou vender esse livro por R$500 para a editora lá. Vendi o livro. O meu direito patrimonial cessou aqui, porque eu vendi, eu não licenciei, eu vendi por R$500. Esse foi o meu direito patrimonial da obra, tá? E eu cedi, acabou aqui o direito patrimonial. Agora, o meu direito moral nunca vai acabar. Porque mesmo aquela editora tendo o direito patrimonial sobre a obra, para ela fazer o que quiser com a obra, de vender, lançar junto com outros livros, enfim, o direito moral, ela sempre tem que reconhecer eu como autora do livro. Ela sempre vai ter que colocar o meu nome como autora do livro. Esse direito é irrenunciável, inalienável e imprescritível, tá? Ele é imprescritível, tanto é que até quando eu morrer, eu tenho que ser reconhecida como a autora. Depois que eu morrer, também tenho que ser reconhecida como a autora daquele livro, tá bem? E aí, o que eu posso é vender o patrimonial da obra. Acho que entenderam? Quando eu morro, ainda, vamos supor, se eu tivesse licenciado a obra, né? Os meus herdeiros podem continuar recebendo os royalties da obra durante 70 anos ainda, que é aqueles casos que a gente vê que aparecem nas mídias, às vezes, das músicas daqueles cantores que faleceram e os herdeiros ainda continuam recebendo os royalties depois de 70 anos. Programa de computador. O programa de computador é um direito autoral. O que é o direito autoral do programa de computador? O código. O código-fonte é um direito autoral, tá? Porque é considerado que quem criou o código-fonte foi a mente humana. E eu falei para vocês no início que a propriedade intelectual protege a criação da mente humana, tá? E aí, o programa de computador, ele é regido pela Lei 9.609, de 1998, e ele tem a proteção dentro do direito autoral. Porém, eu esqueci de falar que no direito autoral, quem vai proteger não precisa proteger o direito autoral. A partir do momento que nasce a obra, o meu direito autoral já está aqui. Mas se eu quiser estar mais garantida, né, e ter isso de uma forma mais formal, eu consigo fazer o registro dessa obra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? É linda, inclusive, eu já fui lá, é maravilhosa. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Posso solicitar, e também agora pelo Gov, tá? Posso solicitar o registro de obras de direito autoral. Agora, programa de computador, mesmo sendo direito autoral, eu faço o registro dele perante o INPI, tá? Porque aí
ele vai envolver o código hash e vai envolver algo mais palpável, que aí a gente precisa fazer, palpável, eu digo, algo, o código hash que ele precisa ser depositado no INPI. O INPI não vai fazer uma análise de anterioridade, como é feito nas marcas, né? Às vezes tem uma marca igual, né? Exame de colidência, nada disso, tá? Você só vai depositar o código hash do programa de computador no INPI e dentro de 10 ou 15 dias você vai ter a concessão ali do seu registro, o reconhecimento do registro do computador ali para você, tá? Por que que isso é bom? Novamente, investidores vão pedir se vocês têm o registro do computador perante o INPI, tá? Isso dá segurança jurídica para eles, quando eles vão investir, tá bem? Então, o prazo do registro de computador, ele é de 50 anos, tá? Isso muito por conta das atualizações de um programa de computador, né? 50 anos eu acho que tá bom. E aí, outro ponto importante para vocês ficarem ligados caso você tenha sido contratado, e aí você é um desenvolvedor de sistemas ou algo assim, contratado por uma empresa, o que você desenvolver dentro da empresa pertence à empresa, tá? Você tem o direito moral de ser reconhecido como autor, mas a propriedade patrimonial daquele programa é da empresa, beleza? E aí, chegando nos finalmente, voltando tudo isso para propriedade intelectual para as startups. De tudo isso que a gente falou aqui, os ativos intangíveis do que a gente falou, voltando para as startups, né? A gente tem as marcas, que é algo que está muito relacionado desde quando nasce qualquer negócio, né? Qualquer empreendimento. É preciso, se você vai dar andamento nesse modelo de negócio, se você vai querer levar adiante, se você está preocupado em se diferenciar no mercado, é preciso que você faça o registro da marca e que você tenha uma marca que realmente seja um diferencial, né? E você tem que olhar para isso, ver se já não tem uma marca registrada no INPI, para antes de você começar a fazer todo aquele trabalho, tá? Porque às vezes já tem, e é bom você saber disso antes. Registro de software, isso tem tudo a ver com startups, né? Às vezes é o business de vocês, é o core do modelo de negócio de vocês, programa de computador, né? Código-fonte. Então, o programa de computador, como eu falei ali, é muito fácil de fazer o registro, né? É só depositar, solicitar o registro ali no INPI, sai em 10, 15 dias e você tem essa garantia e essa segurança jurídica, tá bem? Outro ponto que a gente precisa falar aqui de ativos intangíveis são os segredos industriais do modelo de negócio de vocês, tá? Eu sei que às vezes a gente é muito empolgado com tudo que a gente está criando, com tudo que a gente está montando, mas é preciso que vocês tenham cuidado para quem vocês falam isso e para quem vocês contam isso. O que vocês falam, o que vocês estão fazendo são segredos de negócio, tá? Então, cuidado para quem vocês vão falar, cuidado o que vocês estão falando, o que vocês fazem, como vocês fazem. Façam NDAs, porque isso garante para vocês, façam as pessoas assinarem os NDAs para vocês, tá? Porque é a garantia que vocês vão ter. Eu vou solicitar o serviço de algum terceirizado para que ele faça um software, alguma coisa. Faça um NDA, tá? Para que você tenha garantia também e que você depois consiga rever alguma coisa caso saia do teu controle, tá? Tudo isso a gente está falando do know-how. Know-how é o conhecimento de tudo isso, do modelo de negócio de vocês ou do produto que vocês estão fazendo, que vocês estão criando, tá? E isso
é o que vale no mercado hoje. Como que acontece esse ciclo da transformação e da proteção, né? Começando aqui por projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como que a gente gera, né, esse software ou até patentes, né? Aí nos projetos de vocês, tá? A gente às vezes não coloca fé na gente mesmo, né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o básico, mas é juntando muitas cabeças e cabeças diferentes e estando dentro desses ambientes de inovação como o Parque do Mar que surgem as inovações. É conversando startups com outras startups que vai surgir um produto, que vai surgir um software. E aí, vocês têm que estar ligados para quê? Para que vocês consigam transformar isso em um projeto que cause, que gere, né, quem sabe uma patente, um software, mas e aí? A gente precisa proteger isso. Porque só protegendo isso que a gente vai conseguir valorar isso, e valorar isso no mercado, tá? E isso tem tudo a ver com o quê? Com inovação aberta. Por quê? Porque as grandes empresas, elas buscam por isso, tá? E elas estão sedentas por isso. Muitas delas buscam isso em universidades, buscam isso em ambientes de inovação, tá? Aquele caso do parafuso que eu contei para vocês, não foi um caso que eu inventei, não, tá? Ele aconteceu e aconteceu com a ArcelorMittal e com uma startup, tá bem? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é a atração de investidores. Os investidores, vocês têm que olhar para isso de uma forma estratégica no modelo de negócio de vocês, tá? A propriedade intelectual, ela vai gerar valor para vocês e vai aumentar o valor do negócio de vocês. Tanto a marca, ela precisa estar registrada para gerar esse valor intangível, né? Mas também a questão de atrair investidores. Os investidores só vão ter segurança se você tiver uma marca registrada, se você tiver o programa de computador registrado, e isso é base, tá? Isso é base para o investidor, isso é base para os programas da FINEP, para os editais da FINEP, isso é base para a lei do bem, para investimento, para trabalhar com a lei do bem, e também para o quê? Para a internacionalização das startups. Hoje, quando a gente fala em internacionalização de startups, isso é o básico, porque as startups lá de fora começam com isso já, entende? Então, a gente precisa falar disso e estar já alinhado com isso. E aí, a proteção de know-how, que eu já conversei com vocês. Então, as conclusões que a gente chega é que isso gera vantagem competitiva, né, no mercado, que quando a gente está olhando para isso, acreditem, muitas não estão. O capital intelectual, que aumenta o valor da empresa, né, vocês investindo nisso, e a inovação empresarial, que é o motor de crescimento e diferenciação no mercado, tá bem? E aí, a pergunta que eu queria deixar para vocês agora é: se a sua marca deixasse de existir hoje, que falta ela faria no mundo? Eu sei que é uma pergunta, às vezes, que toca, assim, né? Mas é justamente para tocar vocês. Diante de tantas marcas, de tantos serviços, de tantos produtos que a gente vê hoje, o que vocês estão fazendo de diferente no mundo? Qual é a entrega que vocês estão entregando de diferente no mundo e que falta vocês fariam no mundo hoje se o negócio de vocês deixasse de existir? E aí, eu tenho 2 livros para indicar para vocês. Um é o Mandala da Inovação. Ele é um livro muito bacana. Ele vai construindo um mandala no decorrer do livro, que é esse mandala da inovação. Cada parte, ele discorre sobre um item ali desse mandala. E é um livro bem mão na massa. Ele traz várias atividades para você fazer. E o Comece Algo Novo que faça diferença, ele vai falar para vocês e vai fazer bastante sentido para vocês montarem um negócio que traga o marketing de uma forma barata, né? Mas trazendo diferenciação e que entregue o algo a mais, que não só
mercado, mas também que entregue algo social para a sociedade, enfim, né? E as pessoas, quando você conta a história, quando você chega e conta a história, quando você é você, elas se interessam muito mais do que quando você só copia, tá? E aí, perguntas. Falei demais, né? Isa. Isa? Oi, pode falar. É. Eu vou tirar a apresentação, que daí fica mais... Eu tenho uma dúvida sobre, assim, como uma pessoa que adquiriu um registro de marca pode ficar com a sua marca, mesmo que ela já não use mais, né? Que é uma coisa que aconteceu com a gente. Por um azar, sei lá, uma marca de biquíni chamada Marulho, que é de algum lugar de Santa Catarina, eu não lembro agora o nome da cidade, achou a gente e, por um azar duplo, a pessoa que registrou a marca, ela trabalhava com registro de marca, e era uma marca super pequena, tipo, ela tentou empreender fazendo biquíni infantil, deu esse nome de Marulho, ela fechou. Até tenho amigos que foram lá e no endereço, tipo, não existe mais CNPJ, não existe nada, só que a marca é dela, oficialmente, né? E a Marulho é marca registrada tem bastante tempo, só que no começo a gente não fazia itens de vestuário, né? Chapéu, outras coisas que foram vindo fazer depois. A gente focava mais em acessório, mas não vestuário. E daí, quando começou a fazer vestuário, ela veio abordar a gente, falando, porque eu tenho registro da marca, querendo vender pra gente, né? E eu falei, tipo, olha, sem condição da gente fazer essa aquisição, a gente é um negócio de impacto, tal, mas ela foi bem irredutível, só que assim, a gente não comprou, não fez nada, porque a gente também ficou tipo, a pessoa ela nem usa mais a marca, ela tá fechado, ela vai querer meter um processo falando o quê? Que essa marca é minha, só porque eu tenho, tipo, tá, me prova que você tem alguma coisa da marca, e virou tudo esse bafafá, e daí eu só larguei, e acho que ela só largou também, e agora a gente tá tentando registrar, não como Marulho, mas como Marulho Eco. Tá, Bea, primeiro ponto, tá? O INPI, ele teve muitos problemas com isso, tá? Pessoas que iam lá, registravam muitos nomes, e nomes, X nomes, colocavam lá muitos nomes, a reviria para registrar, e depois isso se tornou um comércio. Comércio de quê? Tinham esses nomes registrados, né? Conseguiam esses registros e depois iam vender, né? Vender para conseguir esse valor de forma mais fácil com as pessoas, porque essa marca já estava registrada. O que o INPI pede hoje? Ele pede que você, quando você está fazendo a solicitação ali, você diga que você tenha você alega, né, que você faça o uso o uso comercial, né, dessa marca, né? E aí ele às vezes, mas a grande maioria não junta, porque não precisa, mas às vezes ele vai solicitar que seja juntado o CNPJ da empresa, tá? E aí que entra essa questão que você falou, de ter um CNPJ ativo, tá? E, além de ter o CNPJ ativo, comprovar através do Instagram, site, notas fiscais, que existe a movimentação dessa marca. E o que acontece? Se ela veio fazer isso, se essa marca veio fazer isso e pedir oferecer essa venda,
você pode tirar um print e utilizar isso, inclusive, nesse processo administrativo, caso ela venha a interpor uma notificação para vocês, tá? Duvido muito que eles vão fazer isso no INPI, tá? Mas o INPI pode negar a marca de vocês, alegando que já tem uma marca registrada. Aí vocês entram com recurso, dizendo que aquela marca não está mais ativa, e aí vocês comprovam isso, mostrando a inatividade dessa marca, mostrando a baixa do CNPJ e mostrando a atividade de vocês, tá? Isso acontece tudo de forma administrativa ali no pedido mesmo da marca dentro do sistema do INPI, tá? Isso não vai ser judicializado ainda, nada disso, tá? Isso acontece tudo dentro do sistema do INPI, tá bem? Só para deixar claro, isso já aconteceu comigo num pedido de marca que eu fiz uma vez. O INPI falou assim, olha, me comprove que vocês, que essa marca, vocês estão utilizando essa marca. E era uma marca, gente, que eu jurava que não ia passar, porque era uma marca nominativa e era uma marca, assim, super generalista, assim, sabe? Que não tinha um diferencial mesmo, mas a cliente queria, né? Eu falei para a cliente queria, enfim, tem coisa que você não pode, né? E aí eu juntei site, juntei Instagram, juntei nota fiscal, juntei CNPJ, fiz tudo isso. E conseguimos o registro da marca, tá? Mas foi assim, tá? Você tem que demonstrar para o INPI essas coisas. Porque pensa, Bea, eles têm milhares de marcas para analisar. Eles vão fazer isso da forma mais rápida possível, tá? Então, quando vem um pedido de oposição à marca ou algo assim, você precisa demonstrar para eles da forma mais fácil possível, olha, tá aqui, X mais X, que eu utilizo isso, e você sabe, e a outra não utiliza, sabe? É basicamente isso, da forma mais objetiva para que eles não tenham dúvida e sigam o baile, tá? Tá, obrigada aí. Eu acho que é o Baltazar. Próximo. Oi, pessoal. Oi, Parque. Oi, Barulhos, Terra Mar, pessoal. Zarpaí. Olá. Grande beijo para vocês. Na verdade, eu sou da Tour, uma startup também aqui de Angra dos Reis. Aí eu estou aqui vendo como é que funciona isso. A gente também está para registrar marca. Mas eu vou para outro lugar. A gente está desenvolvendo dentro da marca, da Tour, né, da empresa Tour, um roteiro turístico que não existe na cidade. Que provavelmente ele vai virar um roteiro turístico operacional, guiado. Dentro disso, a gente queria registrar a propriedade intelectual desse roteiro, porque ele é muito exclusivo de verdade. Ele é um roteiro histórico, onde a gente vai contar a história de uma personalidade famosa no Brasil todo. Então, que os caminhos, se é possível a gente fazer isso, se não é... Então, eu compliquei o negócio. Então, Baltazar, o que vocês poderiam fazer, tá? Vocês poderiam fazer um desenho industrial como um jogo de tabuleiro, vamos supor, sabe? O desenho de um jogo de tabuleiro, Sim. Mostrando ali o caminho para ser seguido e tal. Pode ser mapa? Isso. Tipo, mas em forma de desenho, que seja um desenho diferente, mostrando um caminho diferente, algo nesse sentido, tá? Uhum. Vocês poderiam fazer essa proteção através do desenho industrial. Não há como você fazer o registro de roteiro, tá?
Não Entendi. tem isso no INPI. Agora, mas eu quero porque eu fiz um desenho muito diferente, esse roteiro vai ser um roteiro diferente. Lembrando, não tem como você escrever nesse desenho industrial. Vão ser só desenhos, tá? Então, eu contratei um design, esse design fez um mapa, eu já fiz o registro de tabuleiro, tá? De jogo de tabuleiro. Então, esse jogo de tabuleiro tinha ali o jogo de tabuleiro, e aí tinha alguns personagens diferentes ali, enfim. E aí saiu o deferimento ali. Se você procurar, porque não tem como você registrar jogo, tá? Então, algumas saídas que a gente acha para registrar várias etapas de jogos é dessa forma, tá? Entendi. Então, como a gente faz para registrar um roteiro? Poderia ser dessa forma, tá? Aí, através de... Eu faria um caminho diferente, faria desenhos diferentes, colocaria cores diferentes, quem sabe, e aí você registra como um desenho industrial, tá? Entendi. Eu fui na inteligência artificial antes, eu já tinha essa pergunta preparada para te fazer, para ter talvez você já tivesse passado por isso. Me indicou o registro e licenciamento de roteiro turístico, como obra intelectual na Biblioteca Nacional. É um dos caminhos que eu posso ir. Como direito autoral, né? Como eu te falei, direito autoral, você não... A partir do momento que você cria, é teu, né? Você não precisa fazer o registro na Biblioteca Nacional. Mas não tem como... Não é reconhecido como propriedade industrial, tá? Entendi. Assim como se você compor uma paródia, algo nesse sentido, também vai ter o direito autoral daquilo ali. Mas não vai ser algo de propriedade industrial, entendeu? Aí outras pessoas poderiam oferecer o mesmo roteiro com as mesmas coisas? Não. Eu tendo esse registro, eles não podem contar essa história da mesma forma, certo? Isa, eu vou interromper um pouquinho, mas eu acho que uma saída seria, porque assim, você não... No meu entendimento, e Isa também me corrija, você não poderia proibir que outras pessoas vão para os mesmos lugares e vão fazer aquele tour, né? Mas a história que você conta, eu acho que isso sim poderia ser registrado. Tá, entendi. Eu vou para essa parte mais histórica, entendi. E aí fazer um registro realmente como se fosse um livro, não sei, algo nesse sentido, né? Então, a história contada, sim, agora... que as pessoas vão passar naqueles mesmos pontos, aí isso... E contar uma outra história. Vai poder, entendi, sim. Tá. Exatamente, a Paula se fez mais claro. É igual o jogo, digamos assim, Baltazar. As regras do jogo, vão surgir vários jogos com as mesmas regras do Uno, né? Sim. Mas vão ter vários tipos de jogos diferentes, vamos supor. Sim. Então, pode mudar e as regras podem ser as mesmas. Exato. É a mesma coisa que o teu roteiro. O teu roteiro só vai ser o teu roteiro. Até dá para fazer um e-book, vamos supor, você publica ele e tudo mais, sabe? Seria uma ideia até para você se garantir, né? Mas você não pode... não, a pessoa pegou, fez o mesmo roteiro que eu. Não vai, não pode. Não, isso seria possível. Mas, tipo assim, porque a história que acontece... Nossa, vai ser incrível. Enfim, beijo, obrigada. Agora é a Bárbara, acho que tá aqui a Bárbara. Bárbara? Pessoal, tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Estamos sim. Pronto. Então, assim, excelente apresentação, obrigada aí, tá? A gente está no processo de registro, né? Ainda está na parte da BL de pesquisa,
E, assim, nosso projeto é na área de monitoramento de manguezais, mas o projeto de pesquisa está rodando mais fora do país. Aí você citou ali China, né? Aí eles estão com uma pessoa da universidade de lá com a propriedade intelectual, né, do país. No caso, se a gente registra lá esse registro, para ser validado aqui no Brasil, a gente tem que fazer algum tipo de como é que fala? Uma tradução juramentada ou tem que entrar com o pedido de registro aqui no Brasil também? Isso, Bárbara, vocês têm que entrar com o pedido de registro aqui também, tá? Eu aconselho, inclusive, se vocês, em menos de um ano, vocês fazerem isso, tá? Se vocês pediram lá, em menos de um ano já peçam aqui, que aí tem essa facilidade do acordo TRIPS, porque daí eles tendem a, se sai lá, eles olham mais rápido aqui também, tá? Obrigada, Isa. Parabéns aí ao time do Parque Tecnológico do Mar e a Isa pela apresentação. Obrigada. De nada. Qualquer coisa, estamos à disposição. Não temos mais nenhuma mão levantada, Isa. Bem, pessoal, já passamos bem do nosso tempo. Isa, agradeço mais uma vez a sua proatividade também de oferecer esse tema para a gente estar compartilhando com o Parque Tecnológico, com a nossa rede aqui de Angra dos Reis. A todos também agradeço a participação, as perguntas. Caso alguém mais tenha alguma dúvida, ficamos à disposição. Todo esse conteúdo ele vai estar disponível depois nas redes sociais do Parque, para caso alguém queira rever toda essa apresentação que a Isa fez. Muito obrigada mais uma vez para a equipe site e a todos.